Olá pessoal, como estão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão tendo contato com esse vídeo. Vamos dar início a mais um momento de uma breve discussão sobre psicopatologias, no rol aí dos transtornos de ansiedade. Para quem não me conhece, me chamo Alexandre, sou psicólogo. O número do meu CRP é o 0321546. E esse momento, ele é um momento breve de discussão, como eu sempre faço ressalvas nos vídeos, né? Uma proposta meramente acadêmica, ela não tem o intuito de fomentar autodiagnósticos. Para isso é interessante, importante buscar suporte profissional de psicólogos, psiquiatras, são os profissionais habilitados para tal, tá certo? Para iniciar, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Você já sentiu ou conheceu pessoas que sentiram um intenso medo, sem causa, sem motivo aparente, acompanhados de sintomas fisiológicos, como se algo terrível estivesse a acontecer? Se sim, provavelmente você ou essa pessoa pode ter tido um ataque de pânico. Se por acaso isso tiver sido recorrente, é possível que você ou essa pessoa tenha tido um episódio caracterizado aí como um transtorno do pânico. Essa condição, ela é uma condição presente em algumas pessoas, né? Esse transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por um intenso medo, uma intensa ansiedade, aparentemente sem causa, sem nenhum gatilho, e que vem acompanhado de sintomas fisiológicos intensos, muitas vezes que levam a pessoa, inclusive, a buscar assistência médica, uma vez que são sintomas que se parecem bastante com outros quadros de saúde, inclusive quadros físicos, além de psicológicos. Então, esse breve momento é justamente para a gente discutir sobre essa condição, o transtorno do pânico. É um quadro que requer mesmo acompanhamento profissional, uma vez que há uma repercussão extremamente negativa para a vida funcional do indivíduo acometido por essa condição. É interessante também, para mais informações, buscar classificação internacional de doenças, tanto CID-10 quanto CID-11. No CID-10, o número que corresponde a essa psicopatologia é o F41.0, assim como no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. E na CID-11, o número que corresponde a esse quadro é o 6B01. É interessante destacar que essa condição, ela geralmente, por não ter um gatilho específico, uma causa específica, ela gera uma ansiedade antecipatória muito intensa no indivíduo, na pessoa acometida. Geralmente também é um quadro que apresenta ali um pico, um ápice, em questão de minutos, que a pessoa começa ali a sentir os sintomas e que, como eu disse, muitas vezes acabam fazendo com que a pessoa se questione se de repente ela está apresentando AVC, um infarto do miocárdio, assim também como o transtorno de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, também são quadros aí muito parecidos que a pessoa pode vir a se questionar. Então, por isso é importante o diagnóstico diferencial. Então, em relação aos sintomas, quais são eles, para poder estabelecer o diagnóstico? Geralmente, os sintomas fisiológicos, como taquicardia, sudorese, própria sensação de asfixia,
a sensação de irrealidade, despersonalização, que é essa sensação de estar ali fora do corpo, a sensação de morte iminente, de loucura, de estar à beira da loucura. São sintomas também presentes, dentre outros sintomas. Ali o profissional, diante do contexto, ele vai avaliar, questionar esses sintomas, entender ali se eles se enquadram na quantidade mínima de 4 sintomas estabelecidos para entender se o diagnóstico é esse mesmo. Além disso, é importante considerar ao menos um mês dessa ansiedade antecipatória que a pessoa apresenta e também o quanto isso afeta a vida, a rotina da pessoa, né? Geralmente, por conta desses sintomas, ela acaba se organizando no intuito de evitá-los. E muitas vezes ela associa os sintomas a locais, contextos, então ela tende a evitar ativamente esses espaços onde ela inicialmente apresentou o quadro clínico. Então, por exemplo, vamos imaginar uma mulher, uma profissional extremamente competente que está ali em um ambiente de trabalho, mas ali um ambiente bastante estressante. E aí ela está em uma reunião, por exemplo, seu chefe imediato está passando ali a demanda, mas ela começa a sentir esses sintomas, essa taquicardia, sudorese, ela sente o coração bater mais acelerado, começa a sentir como se estivesse fora do corpo e aí ela entende que ela precisa sair imediatamente daquele local. Ela vai até o banheiro e começa a sentir como se não estivesse entrando ar pelos pulmões. Ela começa a se sentir asfixiada. E aí os colegas percebem da situação, a acode ali naquele momento, leva para o hospital, ela faz todos os exames físicos e não apresenta absolutamente nada comprometedor. E aí o médico, ele pode ali, considerando toda essa situação, entender que é possível que tenha sido um quadro de ataque de pânico. Aí ele busca compreender se é recorrente, até porque um ataque isolado ele não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de transtorno do pânico, mas uma vez que é recorrente, ele entende ali que ela teve um episódio do transtorno do pânico. E aí ela se dá conta de que algo psicológico, ele pode ser extremamente aterrorizador, extremamente ansiogênico e comprometedor ali da sua vida. Então esse é um exemplo para a gente entender como funciona o transtorno do pânico, os episódios. E é interessante destacar também o modo como ocorre. A gente tem ali no cérebro a região central, que é responsável pela regulação emocional, pela liberação de adrenalina, que por sua vez é o hormônio responsável por respostas de luta e fuga. E aí de repente esse sistema ele é acionado sem que haja de fato um perigo real. E a pessoa, por fim, acaba sentindo todos esses sintomas, essas respostas fisiológicas, mesmo sem ter um motivo de fato para isso. Então, é um aspecto aí que, de fato, a pessoa não tem o mínimo controle. Isso em si já causa uma certa tensão, porque a pessoa não consegue vislumbrar em que momento isso pode acontecer. É um quadro ali que pode durar em torno de 15 a 30 minutos, com pico em questões de 2, 3 minutos, e que de fato leva a pessoa a buscar a emergência em muitos casos. É importante entender a respeito de fatores de risco que, para poder estabelecer o diagnóstico, que a presença de transtornos de ansiedade na família pode ser um diferencial. Além disso, alterações na noradrenalina, no GABA, dentre outros, pode ser também um fator. E a presença também de conflitos constantes, situações estressantes, situações traumáticas ao longo da vida do indivíduo podem também desencadear o primeiro episódio. Então é importante
entender também como é que está a vida da pessoa, né? Por exemplo, se está tendo muitos conflitos em casa, se houve, por exemplo, a morte de uma pessoa, de um ente querido, se houve situações de assalto, sequestro, enfim, N situações aí que podem, de repente, desencadear esse quadro. Sobre o tratamento, é importante destacar que existem técnicas psicoterápicas interessantes, como a reestruturação cognitiva, a própria dessensibilização sistemática, acompanhado também de medicamentos prescritos pelo médico, antidepressivos e ansiolíticos que vão atuar efetivamente aí diante de alguns desses sintomas. Respiração diafragmática também é interessante nesses casos em que a pessoa ali está sob efeito de forte ansiedade, e atividades físicas também para poder lidar ali no dia a dia, de algum modo, a prevenir ou nessa tentativa de prevenção desses sintomas. Algo também que é importante destacar é que eles podem ocorrer inclusive, né, durante o sono. Isso em si também é algo que causa uma certa ansiedade nas pessoas e geram mesmo essa sensação de pânico, né, porque a pessoa não consegue prever, né, há essa imprevisibilidade, e esse pânico ele retroalimenta o pânico. Então, isso é importante também de dizer, porque reforça, né, essa concepção de que não há esse gatilho e que é importante buscar suporte profissional. É um quadro considerado ali grave, ele pode ser que ocorra com recorrência, assim como pode ser que ocorra com diferença de anos e de meses. Então, por isso também é importante chamar atenção para a busca de um acompanhamento profissional. O prognóstico ele tende a ser positivo com o devido uso de medicamentos, o acompanhamento. Pode ser que a pessoa consiga ter uma vida funcional, apesar, né, dessa forte inclinação a evitar sair de casa, a entrar em um isolamento, mas com o tratamento a pessoa pode sim ter uma vida funcional, qualidade de vida minimamente ali razoável diante desse quadro. É isso, pessoal, é apenas um breve resumo, um breve bate-papo sobre essa condição. É sempre importante destacar que, caso você apresente, eu conheço pessoas que apresentem esses sintomas, oriente a buscar ajuda profissional. Vocês não estão sozinhos, isso é sempre importante de reforçar, de relembrar. E no mais, agradecer o tempo de vocês, pedir que, caso tenha feito sentido esse vídeo, vocês compartilhem com outras pessoas, comentem se estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, se estiver pelo Instagram, também acompanhem para mais novidades, né? Novas discussões que estão por vir. Então é isso, um abraço e até mais.